Alimentos são fontes de vida, energia, saúde e prazer. Alguns fatores são determinantes na aceitação dos alimentos, como aparência, cheiro, gosto e temperatura, além das condições fisiológicas e psicológicas de cada pessoa. Dentre esses fatores, os mais importantes são os 5 gostos básicos: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Eu me chamo Renata Jabali e nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o 5º gosto básico, o umami. A descoberta do gosto umami está intimamente ligada à culinária oriental. Durante séculos, os japoneses já utilizavam alguns tipos de algas para dar um sabor especial aos caldos e muitos outros pratos. Mas foi em 1908 que o professor Kikunai Ikeda, da Universidade de Tóquio, curioso em saber por que essas algas tornavam os alimentos mais saborosos, isolou e identificou o glutamato, desvendando o segredo de suas propriedades. O gosto característico conferido pelo glutamato aos alimentos foi batizado pelo professor Ikeda de umami, uma palavra japonesa que quer dizer delicioso. O umami é considerado o 5º gosto básico, porque não pode ser obtido pela combinação dos outros 4 gostos e por conter receptores específicos e independentes. A confirmação da existência destes receptores, que correspondem apenas ao gosto umami, foi encontrada por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Miami. Vamos conhecer melhor como identificamos o gosto dos alimentos. Os alimentos que ingerimos liberam várias substâncias que compõem o gosto e estimulam nossa língua. Observe a superfície da língua após beber um copo de leite. Vários pontos pequenos não são preenchidos. Esses pontos são as papilas gustativas. Nestas papilas estão os botões gustativos, que carregam as células responsáveis pela percepção do gosto. As células gustativas estão conectadas a fibras nervosas, que através de um estímulo elétrico transmitem as informações de gosto para o cérebro. Ao serem percebidos pelos receptores e pelo cérebro, os gostos básicos têm um significado fisiológico para o nosso organismo. Após praticar exercícios, é comum sentirmos vontade de ingerir alimentos doces, porque o açúcar é uma fonte de energia. Do mesmo modo, temos vontade de ingerir alimentos salgados após transpirar muito, porque os sais proporcionam um equilíbrio mineral dos fluidos do nosso corpo. O apetite, portanto, reflete as nossas necessidades fisiológicas. Nesse sentido, o gosto umami envia um sinal informando que um alimento com conteúdo proteico foi ingerido. O sinal libera a secreção da saliva e também inicia a preparação para o processo de digestão dos alimentos. Por isso, identificamos o gosto umami como um gosto agradável. O gosto umami pode ser conferido através do glutamato natural dos alimentos ou adicionado através do MSG, glutamato monossódico, que nada mais é do que o Ajinomoto. O glutamato é um dos aminoácidos mais abundantes, encontrado nos alimentos ricos em proteínas, como carnes, pescados, leite animal e materno e em alguns vegetais, como o tomate. O aumento de glutamato livre está relacionado ao desenvolvimento do sabor no processo de maturação de vegetais, queijos e produtos cárneos curados. No caso dos tomates, a quantidade de glutamato livre aumenta em mais de 8 vezes após seu amadurecimento. Na natureza, o glutamato pode ser encontrado na forma livre ou ligado a outros aminoácidos, como formadores de proteínas. O ser humano tem contato com o glutamato desde o nascimento. Ele constitui 20% dos aminoácidos livres encontrados naturalmente no leite materno. Isso significa que uma criança amamentada ingere mais glutamato livre por quilograma de peso corpóreo que durante qualquer outro período da vida. Uma pessoa normal consome cerca de 10 gramas de glutamato ligado e 1 grama de glutamato livre em suas refeições diárias. Já a ingestão de glutamato através do glutamato monossódico soma apenas 0,5 a 1,5 gramas por dia.
Independente da sua fonte, seja ela presente naturalmente ou adicionada aos alimentos, o corpo humano reconhece o glutamato através dos receptores do gosto umami e os metaboliza da mesma maneira. Além disso, o glutamato pode ser sintetizado completamente pelo organismo. Ele é sintetizado pelos músculos, pelos rins, pelo fígado e por outros órgãos e tecidos. No cérebro, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, um dos responsáveis pelo aprendizado e memória. O corpo humano sintetiza cerca de 50 gramas de glutamato livre por dia. Ao todo, um adulto de 70 quilos carrega um volume total de quase 2 quilos de glutamato. O glutamato exerce um papel essencial no metabolismo. Derivado do alimento, é a principal fonte de energia do intestino. Quando absorvido, o glutamato se converte em um intermediário no ciclo de Krebs. Através de seus intermediários, o glutamato é essencial para a conversão do nitrogênio orgânico em amônia e ureia, eliminando o excesso de nitrogênio do corpo. Juntamente com outros aminoácidos, o glutamato é necessário para a produção de glutationa. Esta molécula antioxidante é importante no mecanismo de defesa do corpo contra agentes externos. A placenta também deve seu funcionamento ao glutamato, que atua como substância energética deste órgão vital à formação de uma nova vida. Como vimos, o glutamato também pode ser adicionado aos alimentos através do MSG. O MSG está para o gosto umami, assim como a sacarose está para o doce, o cloreto de sódio para o salgado, o ácido cítrico para o azedo e a cafeína para o amargo. O MSG torna a comida ainda mais gostosa, conferindo a ela um maior impacto, continuidade, complexidade e harmonização do sabor. Esta harmonização se torna possível pela capacidade do MSG interagir com os outros gostos. Desta forma, ele reduz e ameniza o gosto salgado e o gosto azedo exagerados, além de moderar o residual amargo de alguns alimentos. Por conter apenas 1/3 da quantidade de sódio do sal de cozinha, o MSG é utilizado em dietas para hipertensos, realçando o sabor dos alimentos e diminuindo o teor de sódio. Um estudo publicado em 1998 comprovou que o MSG, por proporcionar uma maior percepção do sabor, contribui para o equilíbrio nutricional dos idosos, que têm sua sensibilidade ao sabor reduzida. Agora, vamos conhecer como o MSG, o sal de sódio do ácido glutâmico, é produzido industrialmente. Através do processo de fermentação microbiológica, fontes de açúcares são convertidas em ácido glutâmico, que é transformado em MSG após várias etapas do processo de fabricação. No Brasil, são utilizados como substrato os derivados da cana-de-açúcar. O MSG não é a única substância responsável por realçar o sabor. Para conferir ainda mais umami aos alimentos, são utilizados os nucleotídeos, inosinato de sódico, ou IMP, e guanilato de sódico, ou GNP. Os nucleotídeos são importantes constituintes dos ácidos nucleicos, material que forma o DNA. Assim como o MSG, eles são obtidos pelo processo de fermentação, mas nesse caso, o substrato utilizado é o amido. Como o glutamato, estas substâncias também são naturalmente encontradas em vários alimentos. O IMP está presente principalmente nas carnes bovinas, aves e pescados, e o GMP principalmente em cogumelos. Como o MSG, os nucleotídeos também interagem com os outros gostos básicos, reduzindo o salgado exagerado e o azedo indesejável, moderando o residual amargo e potencializando o umami. Existe um efeito sinérgico muito forte entre o MSG e os nucleotídeos, que inconscientemente já vinha sendo utilizado nas culinárias europeia com o caldo bouillon, chinesa com o caldo tang e japonesa com o caldo dashi, através da combinação natural dos alimentos de origem animal e vegetal. O efeito sinérgico entre o MSG e os nucleotídeos aumenta a intensidade do gosto umami. Os realçadores de sabor são largamente utilizados em alimentos processados, a fim de recuperar o sabor perdido durante os processos de fabricação. São utilizados em caldos, sopas, molhos,
temperos, produtos carnes, conservas, pratos prontos, snacks, dentre outros. Quanto às propriedades físicas, os realçadores de sabor possuem alta solubilidade e alta estabilidade sob quaisquer condições de processamento. A quantidade adequada de cada realçador de sabor depende da qualidade da matéria-prima, das preferências regionais e das quantidades de outros condimentos utilizados. Baseado em numerosos estudos, existe um consenso geral dentro da comunidade científica de que estes ingredientes são seguros para a população em geral, incluindo gestantes, mulheres lactantes e crianças. O FDA, órgão que regulamenta alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, designa os realçadores de sabor como GRAS, ingrediente geralmente reconhecido como seguro, mesma designação dada ao sal, vinagre e especiarias. O JECFA, Comitê Conjunto Especializado em Aditivos para Alimentos, órgão consultivo científico de grande prestígio, também classifica os realçadores de sabor como seguros, com IDA, ingestão diária aceitável, não especificada. A Ajinomoto tem contribuído para a divulgação e ampliação do gosto umami em diversas culturas, fabricando produtos de qualidade presentes em diversos países.